Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria desse mesmo Espírito que aqui mais uma vez nos encontramos no canal Pedro Rondinelli para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a igreja nos fala em Mateus capítulo 20, versículo do 1 ao 16. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã a fim de contratar operários para sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e enviou-os para sua vinha. Cerca da 3ª hora, saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Disse-lhes ele: Ide também vós para minha vinha, e eu vos darei o justo salário. Eles foram. À 6ª hora, saiu de novo, e igualmente pela 9ª hora, e fez o mesmo. Finalmente, pela 10ª hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: Por que estáis todo dia sem fazer nada? Eles responderam: É porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: Então ide vós também para minha vinha. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao seu feitor: Chama os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aqueles que da 10ª hora e receberam cada qual 1 denário. Chegando por sua vez os primeiros, julgavam que haviam de receber mais, mas só receberam cada qual 1 denário. Ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Os últimos só trabalharam 1 hora, e deste-lhes tanto como a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. O Senhor, porém, observou a um deles: Meu amigo, não te faço injustiça. Não contratastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura vês como aos olhos que eu seja bom? Assim, pois, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Muitos serão os chamados, mas pouco os escolhidos. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, aqui mais uma vez na alegria de estar com você, que está em sintonia através do canal, vivenciando esse momento de graça através da palavra. O próprio Cristo disse: Nem só do pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus é um alimento para a nossa alma, é uma fortaleza para nós. E hoje São Mateus vem abordar aqui este evangelho bem conhecido, daquele pai de família que sai a contratar operários para a sua vinha, para a sua roça. Com efeito, o reino dos céus, Jesus conta, é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã. E aqui, resumindo todo o texto, este pai de família ele sai ao romper da manhã, ou seja, muito cedinho, quando o sol está nascendo, para contratar trabalhadores para a sua roça. Ele está com a roça enorme, um apanhado de feijão, então há muito feijão, então ele quer muitos trabalhadores ali para apanhar feijão. Aí ele sai de manhãzinha cedo, e ele encontra ali 4 homens que estão logo cedinho ali sem fazer nada. E ele chama: Ei, amigos, vem cá, olha,
Eu estou com a minha roça de feijão ali, umas 10 tarefas de feijão, e eu preciso apanhar logo esse feijão para que não se perca. Eu queria contratar vocês para ir trabalhar na minha roça. E aí conversa com aqueles homens e diz assim: olha, 1 denário tá bom para vocês? Ó, Senhor, tá bom, é muito bom, 1 denário é bastante dinheiro para nós. Então vocês estão contratados. E aí ele vai deixar aqueles homens na sua roça. E suponhamos que ele sai ali meio-dia. Meio-dia, ele sai ali de novo, encontra mais alguns que estão sem fazer nada. E aí ele diz: olha, eu quero contratar vocês para também trabalhar na minha roça. Já tem alguns homens lá, 4 homens que estão trabalhando desde amanhã. Mas eu quero que vocês também vão trabalhar nesta roça para que esse feijão seja apanhado logo, para que não se perca nenhum. Aí eles vão e dizem: sim, Senhor, nós iremos trabalhar na sua roça. E aí aquele homem, dono do roçado, diz: olha, eu vou pagar a vocês 1 denário, tá bom? Oh, tá bom demais, 1 denário, oh, que coisa boa. E vai mais aqueles homens ali meio-dia para a roça. E diz que aquele homem, ali ainda andando à procura de alguns trabalhadores, às 4 horas, suponhamos, às 4 horas da tarde, ele encontra mais 2 que estão sem fazer nada. Aí diz: ei, por que vocês não estão trabalhando? Eles vão e dizem: porque ninguém não nos contratou. E aí aquele homem diz: então vai vocês também trabalhar na minha roça, porque já coloquei lá alguns homens e eu preciso de mais para que eu apanhe logo aquele feijão, para que não se perca nenhuma bagem daqueles feijões. E aí o Senhor contrata mais 2, 4 horas da tarde, e o encerramento do expediente é às 5 horas. Então aqueles últimos vão trabalhar apenas 1 hora de serviço na roça. E aí tudo bem, chega mais gente para trabalhar, e aqueles que estão na roça sempre na boa conversa, apanhando feijão, tal, naquela alegria, né? Os trabalhadores tudo junto, e já chegando mais trabalhadores, e aí e vão interagindo com o outro, conversando e tudo. Até aí tudo bem. Mas quando termina o dia, que aquele pai de família, aquele patrão aparece ali para pagar os seus trabalhadores, ele chama os últimos, começando pelos últimos, é a ordem que ele dá. Começa a pagar pelos últimos até os primeiros. Quando chama os últimos, né, que são aqueles que trabalharam apenas 1 hora, ele dá 1 denário. Depois chama o do meio-dia, ele dá 1 denário. Aí os primeiros que se tornaram últimos, né, que foram contratados, julgavam que iam receber mais, né? É justo. No entender deles, no nosso entender humano, é justo. Eles trabalharam mais, suportaram o sol, o calor e tudo mais. Tiveram mais carga horária de trabalho. Quando eles chegam, porque se aqueles que trabalharam tão pouco comparado a eles receberam, na verdade, 1 denário, ele disse: nós vamos receber de 3 para lá. E essa é a expectativa daqueles homens. Quando chega a vez dele, eles recebem apenas 1 denário. E aí eles começam a achar ruim com aquele patrão. E aí o patrão diz: olha, por que vocês estão achando ruim? Eu não estou sendo injusto, porque a gente combinou 1 denário e vocês concordaram. Se eu quero dar a esses tanto quanto der a vocês, que eu estou fazendo de errado? Ou não me é justo fazer dos meus bens o que eu quero? Ou vocês veem com maus olhos que eu seja bom? Olha, vão em paz e não questionam, porque eu decidi assim. Essa historinha, meus irmãos, está apontando para Deus. Deus, que é nosso Pai de amor e de misericórdia. A gente vê essas historinhas que o Senhor conta, como mostra, como revela o coração do Pai, o quanto o Pai é amoroso. E a gente olhando com os nossos olhos humanos, sem a graça do entendimento pela a via espiritual, sobrenatural pela ação do Espírito Santo, a gente vai dizer assim: olha, esse patrão foi injusto, ele errou. Ora, ele devia ter dado mais
a esses 4 homens que foram contratados no raiar do dia, trabalharam o dia todo, suportaram o sol e receber apenas o dinário, e aqueles trabalharam tão pouco. Na lógica da história, do sentido do trabalho da roça, até concordamos que seja injusto, mas quando trazemos o sentido para o verdadeiro sentido da história que o Senhor nos aponta, Ele está apontando para Deus, e esses trabalhadores somos todos nós, povo de Deus. Ou seja, há uns que bem cedo, talvez tiveram uma boa catequese, tiveram uma família bem estruturada assim nas coisas de Deus, bem devota, bem dedicada, que introduziram essas crianças já no caminhar com Deus na igreja, e essas crianças foram crescendo engajadas na igreja, ou seja, e aí desenvolveram um trabalho na igreja, até mesmo alguns se tornaram sacerdotes, outros religiosos, religiosas, porque tiveram desde cedo o ensinamento religioso, a dedicação dos pais, o meio que favoreceu comunidade muito religiosa, com acontecendo catequese, acontecendo grupo de oração, acontecendo apostolado da oração, acontecendo o texto dos homens, acontecendo o texto das mulheres. Então tudo isso acontecendo dentro daquela comunidade contribuiu para que aquelas crianças que foram crescendo, elas se encontrassem com Deus por uma via dessa, que são os movimentos e pastorais. E aí tiveram a oportunidade. Então logo cedo se engajaram e começaram a trabalhar, vamos supondo que sejam esses homens da primeira hora, no raiar do dia. Mas é bem verdade que tem alguns que mesmo às vezes tendo, se fecham, porque o mundo, ele investe pesado. O mundo investe pesado, meus irmãos. O mundo investe pesado na juventude e em todo ser humano. Hoje nós vivemos o bombardeio das coisas mundanas. Quando eu falo coisas mundanas, não é coisas boas do mundo, mas são coisas que aparentam ser bom, mas que tem um teor de poder destruidor da nossa alma, do nosso espírito. Então é isso que eu estou falando. E aí muitos são enganados por esses enganos que nascem neste mundo de hoje, que vai contaminando a massa, levando para uma via de condenação, levando para uma via de destruição neste mundo. Então nós precisamos a cada dia entender que a grande misericórdia do Senhor quer nos salvar, que a matemática do amor de Deus é diferente da matemática do amor dos homens. Ou seja, o Senhor chama e não se cansa de chamar. A gente vê que ele contratou, já tinha trabalhador suficiente. Aqueles 4 já davam de conta, mas o Senhor não se cansa de chamar. O Senhor quer todos. E aí chama mais trabalhadores ao meu dia. E depois já no final do dia. Então esse pagamento, esse dinário é a salvação de nossa alma. Então o Senhor promete essa salvação de nossa alma. O Senhor nos promete o céu. Quer eu tenha começado logo cedinho, ainda criança, quer eu tenha começado no meio da idade, ou quer eu tenha começado faltando apenas 1 ano para eu partir para a morada eterna, com a idade bem avançada. Não importa. O Senhor vai nos dar a salvação. É isso que Ele quer nos dar, a salvação de nossa alma. Ele diz lá em João 14, aonde eu estou, quero que vós estejais também. Vou preparar-vos um lugar. Depois que preparar-vos o lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. Então é desejo de Deus que nós estejamos com Ele no céu. Então, talvez aquele que lá do meio-dia, que já se tornou uma pessoa jovem, já se tornou um adulto e não quis saber, vai ele ter um encontro. Este rapaz foi lá para o grupo de oração e lá ele teve uma experiência de Deus, e a partir daquele momento ele passou agora a viver esta vida que até então não vivia, viver voltado para as coisas de Deus. E aí começa o início do processo da conversão, a mudança de vida naquele homem. E aí suponhamos que esse seja o da hora do meio-dia.
E aí o Senhor sai mais uma vez e encontra outros já no finalzinho da tarde. Talvez aquele que não quis saber do chamado, talvez aquele que de certa forma não se interessou pela proposta do Cristo, aqueles que viveram muitas vezes intertidos nas coisas da vida presente, até coisas boas, mas que tiraram a atenção dessas pessoas do verdadeiro sentido, que é nós servirmos ao Senhor. Essa é a nossa missão primeira, servir a Deus com a nossa vida. E aí lá no final da vida, talvez com uma idade bem ditosa, essas pessoas abriram seu coração. E aí o Senhor também vai dar tanto a eles quanto deu àqueles que atenderam o chamado desde criancinha. Essa é a matemática do nosso Deus, um Deus que nos ama, um Deus que amou. Então, quando a gente olha essa matemática do Cristo, trazendo para o sentido espiritual, a gente vai ver que realmente o Senhor é justo, o Senhor é bom e que Ele não agiu errado com aqueles homens no sentido espiritual. Então tenhamos a graça de aprender com o nosso Deus amoroso e ter esse amor para com os nossos irmãos, ter um coração misericordioso, buscar a graça em Deus de amar, a graça em Deus de perdoar, porque acima de tudo só iremos encontrar depois dessa vida o quanto amamos, diz a palavra. Vai passar o dom de línguas, vai passar o dom de profecia, vai passar o dom de cura, todos os dons findarão, tudo vai findar. A única coisa que vai restar é o amor, diz a palavra. Então que eu e você peçamos ao Senhor a graça de amar e amar sem medidas, e amar sem distinção, e amar sem limite. Peçamos ao Senhor essa graça. Senhor, dai-me a graça de amar. Primeiro, amar a mim mesmo, porque quem não se ama não tem capacidade de amar o outro. Amar a mim mesmo, amar o meu irmão, assim como digo amar a Deus, a palavra diz que eu devo concretizar este meu amor a Deus amando o meu irmão. A Epístola de João diz o seguinte: se digo amar a Deus e não amo o meu irmão, eu estou mentindo. Porque se eu não tenho capacidade de amar o meu irmão que eu estou vendo, que está caminhando comigo, como eu terei capacidade de amar a Deus que eu nunca vi? Peçamos ao Senhor essa graça. Senhor, dai-me a graça de amar como Tu nos amou. E esse é o novo referencial do amor. Como o Pai me amou, eu vos amei. E assim como vos amei, eu vos responsabilizo. Amai-vos uns aos outros. Aqui foi mais uma reflexão do Santo Evangelho. Fica com Deus que eu vou com Ele. Paz e bem.